Olá, boa noite. O pessoal vai chegando para nossa live de quinta-feira. Toda quinta-feira nós estamos aqui no nosso canal da Sustev. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da sustentabilidade, os valores intangíveis gerados pela sustentabilidade para os nossos negócios, para as empresas. Boa noite, Edu. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, sejam bem-vindos nesta noite de quinta-feira, que nós vamos dar continuidade. Na semana passada, nós iniciamos falando sobre valores tangíveis gerados pela sustentabilidade para os negócios, para as empresas. E nesta quinta-feira nós queremos tratar valores intangíveis. Então, valores tangíveis, aspectos que são mensuráveis, que podem ser acompanhados, que podem ser monitorados, que são realmente mensuráveis, né? Quando se fala em números, em valores que são palpáveis. E aspectos intangíveis, valores que não são palpáveis, que não podem ser mensurados, e nesse contexto da sustentabilidade, valores que impactam o negócio de forma indireta. Então, como a gente comentou na aula passada, os valores que na live passada, né? Os valores que nós estamos trazendo para a discussão aqui são valores que foram abordados por uma pesquisa do MIT e do BCG, são duas consultorias internacionais, e esses valores foram trazidos por mais de 1.000 empresários, 1.000 gestores que perceberam o valor gerado pela sustentabilidade na sua empresa. E aí aqui eu quero fazer uma provocação hoje para vocês. Vocês acreditam que fazer certo, fazer o bem, olhar para os aspectos sociais, ambientais, ser correto em relação à governança, gera valor para as empresas? Gera benefícios para os negócios? Então é isso que nós vamos ver, nós vamos abordar hoje relacionados aos aspectos intangíveis. E também nós vamos trazer aí no final uma abordagem, uma espécie de um resumo do que nós da Sustev entendemos como valores que são gerados pela sustentabilidade para as empresas, para os negócios, de uma forma bem prática, que possa ser entendida e que possa ser percebida por todos. Então, na aula passada, na live passada, nós falamos de... Eu estou com essa de aula, estamos gravando aulas aí para um projeto futuro da Sustev, e aí nós estamos nessa vibe. Então, na aula passada, nós abordamos os valores tangíveis. Os valores tangíveis que nós trouxemos aí estão relacionados ao aumento do faturamento. Então, empresas que olham para a sustentabilidade, que têm práticas e ações sociais, que têm uma estratégia sustentável, tendem a obter um aumento do faturamento. Aí por estratégias e por braços diferenciados, seja por meio da abertura de novos mercados, então por meio de atingir mercados que não se atuava antes, ou por meio de oferecer produtos e serviços diferenciados, de construir, de desenvolver aí novos produtos e novos serviços com olhar para a sustentabilidade e que consequentemente vai atingir um nicho diferenciado de público, um nicho diferenciado de consumidor. Então, o aumento do faturamento é um dos valores que está atrelado às questões da sustentabilidade.
Outra situação que nós podemos perceber é a melhoria da margem, a melhoria do resultado financeiro da empresa. Isso aí devido à questão de redução de custos, a questão de otimização dos processos, a questão de direcionamento, de busca de clientes específicos, de melhor precificação do produto, por abordar um contexto, por atuar num contexto sustentável. Então a gente trouxe exemplos aí de empresas que, por serem certificadas BI, por serem empresas BI, né, certificadas pelo selo BI ou por outros selos, que conseguem aí precificar melhor o seu produto para devido às questões sustentáveis, devido a esse contexto de estratégia, práticas e ações sustentáveis. E o terceiro valor, ou a terceira linha de valor gerada pela sustentabilidade para as empresas, é o valor de melhorar a avaliação da empresa, de melhorar o valuation dos negócios. E aí a questão da melhoria do valuation, quando se fala em empresas listadas na bolsa, isso é mensurável e é perceptível a partir do comparativo preço e ação. E aí, inclusive, na live da semana passada, a gente trouxe um exemplo da Magazine Luiza comparada a empresas do mesmo segmento, que ela está na frente, aí tem um múltiplo de EBITDA muito maior do que as concorrentes, e isso devido ao propósito sustentável, ao projeto sustentável que a Magazine Luiza vem trabalhando há muito tempo. Não só isso, mas também toda a estratégia de negócio da empresa. Então, esses foram os valores tangíveis que foram trazidos pela pesquisa do MIT e do BCG. E hoje nós queremos abordar de forma detalhada os valores intangíveis. E aí, valores intangíveis que nós vamos tratar também em alguns aspectos, em algumas categorias, podemos assim dizer. Um dos principais valores intangíveis que a sustentabilidade tem contribuição é a valorização da marca. Empresas sustentáveis, empresas com olhar para os 3 pilares, social, ambiental, governança, tem uma melhor valorização da marca. E isso ocorre devido à imagem e reputação da empresa. A empresa passa a ser melhor, mais bem vista na sociedade, pela comunidade, pelos consumidores como um todo, pelos clientes. Então, a partir do momento que eu desenvolvo práticas, que eu desenvolvo ações, que eu comunico isso para a comunidade, para a sociedade, para os stakeholders, eu começo a perceber um retorno em relação à melhoria da minha imagem e da reputação. E nós mesmo, enquanto consumidores, aí fizemos uma mídia espontânea. Então, esse é um outro valor relacionado à valorização da marca. Porque enquanto consumidores, quando nós percebemos uma marca que é uma marca forte, que traz alguns benefícios para nós, a gente começa a fazer o tal do boca a boca, né? Da propaganda boca a boca que tanto se fala. Ah, eu conheci tal empresa, ela atua de forma correta com o meio ambiente, tem um olhar para a sociedade, os produtos são bons, os serviços são de qualidade. Então, abrangendo todo esse contexto, você começa a fazer uma propaganda gratuita, fazer uma mídia espontânea, que é um dos valores também gerados pelas práticas e ações sustentáveis para os negócios. E tudo isso gera uma fidelização dos clientes, porque a partir do momento que eu consigo,
que aquela empresa consegue me atender em relação a serviços, em relação a produtos de qualidade, mas que também me oferece um algo a mais, que também olha para os aspectos sociais, que também olha para os aspectos ambientais, que no âmbito da governança atua de forma ética, desenvolve a compliance dentro das empresas, olha com um cuidado para as questões de corrupção, atua de forma ética, então essa empresa ela sai na frente. Essa empresa desenvolve aí um diferencial no mercado, uma diferenciação no mercado, porque ela oferece um produto ou um serviço de qualidade, que é o que inicialmente, enquanto consumidor, eu estou buscando, mas ela tem esse algo a mais. Então, ela começa a se diferenciar no mercado por entregar valores, por entregar benefícios que o concorrente, que a concorrente não está entregando. Então, em relação ao valor da marca, nós temos aí 4 situações que proporcionam esses benefícios para as empresas, que é a fidelização dos clientes, a melhoria da imagem da empresa, a geração de mídia espontânea pelos próprios clientes e consumidores e a diferenciação no mercado que a empresa obtém a partir das suas práticas e das suas ações. E aí, nessa questão da valorização da marca, eu quero trazer algumas pesquisas para reforçar essa questão do quanto a sustentabilidade, o fazer o bem, o olhar para o social, o olhar para o ambiental gera de retorno para as empresas. E aqui também ressaltando a questão do valor indireto, né? Todos esses aspectos que nós trouxemos aqui como valorização da marca, eles não são mensuráveis a curto prazo, eles não são mensuráveis hoje. Por exemplo, não tem como eu mensurar qual o retorno exato financeiro para a minha empresa pela mídia espontânea que os clientes fazem. Não tem como eu mensurar isso, a questão da melhoria da imagem, da reputação, de forma direta. Claro que isso vai impactar no resultado financeiro, mas não de forma direta, não que eu consiga abordar isso e dizer, não, o aumento no meu faturamento de 10% se refere à mídia espontânea que foi feita pelos clientes, porque nós somos uma empresa sustentável, porque nós somos uma empresa com olhar para as questões, com um propósito maior, vamos dizer assim. Então, por isso dessa questão de serem valores intangíveis, que são indiretos. E aí, relacionados à pesquisa, então, saiu no mês passado, em junho, uma pesquisa em Portugal, desenvolvida pelos conselheiros do comércio externo da França e em parceria com o BNP Paribas Personal Finance. E essa pesquisa apontou que 9 em cada 10 portugueses preferem marcas sustentáveis. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 9 em cada 10 portugueses preferem marcas sustentáveis. Então, nós estamos chegando a quase 100% da população que olha para essas situações e no momento de escolher um produto ou um serviço, escolhe a empresa, a marca que é mais sustentável. E aí vocês vão me dizer, né? Não, mas isso é em Portugal, nós do Brasil estamos muito distantes dessa realidade. Isso não existe aqui no Brasil. Realmente, a União Europeia e os países da União Europeia estão mais avançados no que tange às questões sociais, ambientais. Possuem legislações mais rigorosas. A população de lá já tem maior contato, já tem maior consciência em relação a essas situações sociais, ambientais, da necessidade de se cumprir com a Agenda 2030, da necessidade de se olhar
as mudanças climáticas, desse olhar as questões sociais como um todo. Porém, no Brasil, em julho do ano passado, se não me engano, a Ernst Young, a FGV e a Kantar realizaram uma pesquisa, isso no meio da pandemia, né? E aí realizaram uma pesquisa para identificar o perfil do consumidor brasileiro. E nessa pesquisa se observou, se percebeu que 62% das pessoas brasileiras, 62% dos consumidores brasileiros preferem marcas que fazem o bem, preferem empresas que fazem o bem. E isso se fortificou ainda mais na pandemia, isso se fortificou ainda mais com o Covid-19, porque se passou a olhar um pouco mais para esses aspectos, e aí principalmente durante a pandemia, para as questões sociais, para o cuidado com os colaboradores, para o cuidado com as pessoas, para a questão da possibilidade das pessoas ficarem em situações mais críticas, de falta de alimentação, enfim, todo esse aspecto relacionado que é indireto da pandemia. Então, no Brasil também, a pesquisa indicou que as pessoas estão preferindo marcas mais sustentáveis. E uma situação bem importante é que nessa pesquisa se identificou que 29% dos consumidores estão dispostos a pagar mais caro por produtos que são produzidos por empresas sustentáveis, por marcas sustentáveis. Então, nós temos aí no Brasil um nicho de mercado de quase 70% da população que prefere marcas que fazem o bem, que olham para a sociedade, para o meio ambiente. E nós temos um nicho de mercado de 30%, 29% de pessoas, de consumidores que concordam em pagar mais caro por produtos socioambientais, por produtos e serviços de empresas que cumprem uma agenda socioambiental. E aí, vocês percebam que esses 30% de consumidor que está disposto a pagar mais abre um nicho de mercado enorme para as empresas trabalharem. Possibilita aí, ou abre a possibilidade de gerar um valor tangível, que é o poder de precificação, que é desenvolver produtos e serviços com um olhar sustentável para que eu tenha poder de precificação, que eu consiga melhorar o meu preço ou melhorar o meu custo-benefício, porque eu tenho o consumidor que está disposto a pagar mais por isso, porque eu tenho um nicho de clientes que está disposto a olhar para as questões socioambientais e pagar mais caro por isso. Então, essas duas pesquisas comprovam aí os benefícios da valorização da marca. Então, só para reforçar a questão do valor intangível, né? De que como é mais difícil de perceber esse valor, as pesquisas por meio desses números mostram o quão há um mercado ainda para se trabalhar, para se atingir em relação a esses aspectos e o quão pode se tornar tangível esses benefícios em relação a resultados financeiros mesmo. Outro valor intangível, outro grupo de valores relacionados à intangibilidade que a pesquisa apontou foi a gestão de riscos. E aí a gestão de riscos relacionadas a evitar multas trabalhistas, multas ambientais, multas relacionadas a aspectos que poderiam ser evitados se a minha empresa tivesse construído uma gestão de riscos interna, um setor de compliance internamente, um setor de governança forte, porque a gestão de riscos ela está muito atrelada ao pilar da governança. A forma com que eu vou controlar, a forma com que eu vou atuar para que
eu minimize o meu impacto socioambiental e, consequentemente, eu gere menos riscos. A gestão de riscos está relacionada aí a questões operacionais também. Se nós pensarmos numa transportadora, gestão de riscos pode estar direcionada, estar atrelada a evitar atrasos de entrega, que isso vai ocasionar um prejuízo financeiro para a transportadora com o cliente, ou mesmo um desgaste com o cliente. Então eu vou possivelmente perder esse cliente no futuro se eu não cumprir com meus prazos de entrega. Então a gestão de riscos também, que envolve, que está dentro dos aspectos da sustentabilidade, também envolve essas questões operacionais e de processos que são do dia a dia das empresas. Também, outra situação é assegurar acessos a recursos e insumos. Então, as empresas precisam garantir que elas tenham matéria-prima, que elas tenham mercadorias para revender, no caso de um comércio, no momento que o cliente está solicitando, ou mesmo quando se fala em matéria-prima, para conseguir fazer a fábrica rodar, para conseguir entregar os produtos para os clientes. Então, isso também é um aspecto operacional, direto do negócio da empresa, do dia a dia, mas isso e essa questão de garantir o fornecimento de material, de insumos, está muito atrelada à questão de desenvolver parcerias com os fornecedores. E aí desenvolver uma parceria num formato ganha-ganha, né? Em que tanto o fornecedor quanto eu como empresa esteja ganhando nesse processo, nessa negociação. Isso é muito perceptível, ainda hoje a gente percebe os impactos da pandemia, do Covid, em que se falta muita matéria-prima no mercado hoje, em que ainda alguns produtos não tiveram o seu ciclo retomado. E aí quem tem prioridade nesse cenário? O cliente, enquanto fornecedor, vamos pensar, eu sou uma empresa de minério relacionada aí à produção de aço. Enquanto fornecedor, eu vou dar prioridade para o meu cliente, em que eu construí um relacionamento, em que eu tenho uma relação de ganha-ganha, em que esse meu cliente, no momento em que eu precisava, ele me atendeu, ele de alguma forma contribuiu para me auxiliar, ou simplesmente eu vou olhar e vou vender para o cliente que só quer saber de preço, então que cada vez me espreme mais para mim baixar o preço? Qual a opção que vocês acham que o fornecedor vai escolher? Eu vou continuar. Com certeza esse fornecedor vai continuar entregando insumo, entregando material para aquele cliente que olhava para os dois lados, para aquele cliente que tinha um relacionamento aí. Então, por isso essa questão da gestão de riscos estar atrelada às questões operacionais e às questões de evitar multas, de evitar processos trabalhistas, sociais, ambientais. E aqui nessa questão da gestão de riscos eu quero trazer um exemplo da usina de Belo Monte. Talvez já seja um caso um pouco antigo, mas é um caso bem relevante que aconteceu no Brasil. A usina de Belo Monte é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo e talvez quando ela foi projetada não se previu o real impacto em relação aos stakeholders. E aí, em 2013 ainda, a usina já tinha um passivo com os stakeholders, aí principalmente as pessoas ao entorno, a comunidade ao entorno que se sentiu prejudicada e que precisou ser afastada daquelas localidades e ser
estabelecer moradias em outros locais. Então, em 2013, a usina de Belo Monte já tinha um passivo com esses stakeholders de R$ 1 bilhão. E aí é nesse sentido que nós falamos a gestão de riscos. Claro que esse é um exemplo de um custo muito alto e que isso tem impactos menores dentro das empresas. Mas eu quis trazer esse exemplo realmente para impactar mesmo o quanto a gestão de riscos é importante para as empresas e o quanto ela pode gerar um benefício financeiro aí, seja nesse caso por meio da redução de passivos, né? R$ 1 bilhão é muito recurso num projeto envolvido. Então esse é o segundo aspecto, esse é o segundo pilar, vamos dizer assim, dos valores intangíveis gerados pela sustentabilidade para as empresas, para os negócios. E por fim, nós vemos aí a questão da gestão dos stakeholders, que a gente acabou entrando um pouquinho aí na questão do relacionamento com os fornecedores, na gestão de riscos, mas a sustentabilidade tende a gerar valor por meio do melhor relacionamento com os stakeholders, seja com os colaboradores, em que eles percebem, eles se sentem parte do negócio, em que os seus propósitos estão muito mais alinhados com o propósito maior da empresa, que a gente costuma dizer que as empresas, elas foram construídas, elas devem ser construídas para resolver problemas sociais, ambientais, econômicos. O resultado financeiro das empresas é simplesmente uma consequência. Inicialmente eu penso uma empresa olhando num sentido de resolver algum problema, seja ele um problema social, seja ele um problema do meu cliente, que eu percebi isso no mercado, seja ele um problema ambiental que eu vá resolver para impactar uma cadeia de valor. Então, a partir do momento que eu identifico por que essa empresa existe e que eu identifico um propósito maior, além de simplesmente gerar lucro, além de simplesmente gerar valor para os acionistas, eu tenho uma relação maior do propósito empresa e propósito colaborador. E isso, principalmente a geração, a nova geração que está entrando no mercado de trabalho hoje, e eu posso dizer a minha geração também, que nós estamos cada vez mais olhando para essas questões de propósito, de se sentir bem no local de trabalho, de se sentir valorizado, porque não só a remuneração financeira importa, esses outros aspectos também importam. De sentir que você está fazendo algo maior, de sentir que você contribui com alguma coisa. Então, a gestão dos stakeholders, colaboradores nesse sentido mesmo, empresas sustentáveis têm esse melhor relacionamento com os colaboradores, e aí gera melhoria do clima organizacional, melhoria da produtividade, enfim, diversos outros valores tangíveis que a gente trouxe, inclusive, na live passada, o exemplo da Natura, em que a Natura reduziu o índice, o custo de admissão e rescisão de colaboradores devido a esse propósito maior, devido a se trabalhar as questões da sustentabilidade. Outro stakeholder que é impactado é os fornecedores. Então, como nós falamos aí dos fornecedores na gestão de riscos, eu acabo construindo uma relação ganha-ganha com esses fornecedores e eu acabo construindo aí um relacionamento que perdura a longo prazo mesmo, em que sempre que necessário vai se olhado para essa situação, para esse
sempre que eu precisar, eu sei que o meu fornecedor vai me auxiliar e vice-versa, né? Outro fornecedor é o governo, e aí se fala muito na facilidade em operar. Então, empresas que são sustentáveis têm essa facilidade em operar, mas não no sentido de que o governo vai facilitar, não vai exigir um alvará, por exemplo, da empresa. No sentido mesmo de que uma empresa com um olhar sustentável, ela tem uma governança forte, ela atua de forma correta, ela tem os pilares bem estabelecidos internamente, os valores bem estabelecidos. Então, a partir do momento que eu vou me instalar numa nova cidade, que eu vou abrir uma filial, por exemplo, eu vou ter todo esse processo já pré-definido, já pré-encaminhado. Eu já levo esses meus valores comigo da matriz, das outras unidades. E isso é uma forma de, enfim, eu já tenho a documentação, vamos falar assim, necessária para se entrar naquele município, para se entrar naquela região de uma forma mais fácil, sem buscar qualquer situação, sem precisar resolver inicialmente questões de licenças, de alvarás, de enfim, que estão pendentes no meu negócio. E também o stakeholder que é muito importante é a comunidade. Empresas que têm um olhar para a sustentabilidade têm esse benefício de fazer com que a comunidade tenha esse benefício em que a comunidade perceba o negócio de maneira diferente. Então, essas três situações geram aí o valor intangível relacionado à gestão de stakeholders e, consequentemente, eles promovem inovação dentro das empresas. Porque a partir do momento que eu tenho colaboradores engajados, que eu tenho comunidade apoiando, que eu tenho governo apoiando, eu tenho um ambiente propício para a inovação. E aí, diante de todos esses valores intangíveis e tangíveis que podem ser gerados pelos aspectos da sustentabilidade, eu quero trazer mais um exemplo de uma pesquisa que é do Pedro Paro. Ele é um pesquisador da USP, enfim, pesquisador brasileiro de doutorado, e no seu doutorado ele propôs uma pesquisa em parceria com o Capitalismo Consciente, que é um movimento mundial, para se pesquisar empresas humanizadas. Então, em parceria com o Raj Sisodia, que é a base do capitalismo consciente no mundo, ele propôs aí pesquisar empresas humanizadas. Então, ele busca empresas que compartilham com melhores práticas de negócio, que são conscientes, que são humanizadas, que são inovadoras e que são sustentáveis. E aí nós temos indicadores que são espetaculares em relação aos índices que ele encontrou dessas empresas humanizadas comparadas às empresas tradicionais do mercado. Na pesquisa do Pedro Paro, ele identificou que empresas humanizadas que têm esse olhar para a sustentabilidade, que têm esse olhar para a inovação, que têm esse olhar para as pessoas como um todo, então empresas humanizadas têm 224% colaboradores mais engajados. E aí está relacionado à gestão, a um dos stakeholders que nós falamos aí, a gestão desse stakeholder que é o colaborador. 224% é um índice muito bom. E, consequentemente, isso vai gerar resultados relacionados à produtividade, valores tangíveis. Outro aspecto, outro indicador que a pesquisa trouxe é que empresas humanizadas possuem 239% consumidores mais fidelizados.
Então, o que a gente vem falando, o que a gente trouxe em relação aos valores intangíveis. As empresas sustentáveis, as empresas que têm esse olhar, tendem a fidelizar clientes. E vocês, todo mundo tem a consciência do quanto é caro conseguir novos clientes, né? Então, é muito melhor eu manter os clientes atuais, é muito mais barato eu manter os clientes que estão na minha carteira de forma a fidelizá-los do que ficar a todo momento captando novos clientes. Então, isso tem um impacto financeiro enorme. E, por fim, empresas humanizadas têm 132% mais retorno aos acionistas. Então, nós temos aí indicadores relacionados a 3 stakeholders, que são os clientes, os colaboradores e os acionistas. E o quanto a sustentabilidade, o quanto desenvolver práticas sociais e ambientais pode gerar de retorno, gerar de valor aí nos aspectos tangíveis e intangíveis. Então, essa foi a abordagem que a pesquisa realizada pelas consultorias do MIT e do BCG trouxeram. E aí eu quero fazer aqui uma abordagem resumida, uma abordagem prática de quais os valores que nós, enquanto Sustev, percebemos para as empresas que têm esse olhar socioambiental, que são empresas socioambientais, que têm projetos socioambientais, são empresas com impacto socioambiental positivo. Então, nós queremos trazer a questão da valorização da marca, e aí abordando todo o contexto de melhor relacionamento com os colaboradores, melhor relacionamento com os fornecedores, com os clientes, a questão de percepção da comunidade, de comunicar, de transparência com esses stakeholders. Então, todos esses aspectos que abordam aí a melhoria da imagem operacional, a melhoria do aspecto marca mesmo, provocando uma maior confiança e credibilidade a esses stakeholders. Outro valor, outro aspecto que nós trazemos e que para nós é claro do quanto é impactante as questões o olhar sustentável, é o aumento do faturamento, é o desenvolvimento de vantagem competitiva, seja pelo aumento do faturamento, por meio de novos clientes, de abertura de novos mercados, da diferenciação no mercado. Então, eu tenho uma vantagem em relação ao meu concorrente. Então, para nós, isso está bem claro que empresas sustentáveis conseguem ter essa diferenciação, conseguem desenvolver vantagem competitiva. Outro benefício é a redução de custos. E aí, essa é uma das discussões muitas vezes que a gente entra. Mas sustentabilidade não gera redução. Trabalhar com projetos sustentáveis tem um custo maior. Pelo contrário, né, tem um custo maior. Muitas vezes é necessário investimentos para se provocar melhoria nos processos, para se otimizar recursos, porém, no longo prazo isso vai ter um retorno financeiro concreto. Então, consequentemente, olhar para essas situações gera uma redução de custos. Nós tivemos recentemente aí o caso, uma notícia de que uma unidade da BRF, a partir de um projeto específico realizado por colaboradores e proposto por colaboradores, inclusive, conseguiu reduzir 40% o consumo de água
na instalação daquela unidade. Então, nós temos duas situações aí. A questão do impacto ambiental positivo, porque eu reduzi o consumo de água no meu processo produtivo, e a questão do impacto financeiro. E uma terceira situação, que está relacionada ao próximo aspecto que nós queremos tratar aqui, que é o benefício da melhoria do clima organizacional, da melhoria da redução de custos, mas não só isso, da melhoria do desenvolvimento dos colaboradores, da melhoria do relacionamento com os colaboradores. Então, como no caso que eu citei anteriormente, foi um projeto que partiu dos colaboradores, e colaboradores engajados, colaboradores motivados, colaboradores que têm um ambiente propício, que empresas então que incentivam aí a diversidade, porque obviamente pessoas com pontos de vista diferentes tendem a trazer soluções diferentes, né? Então, empresas que têm esse olhar diferente para os colaboradores recebem benefícios, possuem retornos diferenciados, possuem benefícios. No caso que eu comentei, os próprios colaboradores propuseram um projeto que gerou aí um retorno financeiro direto para a empresa. E por fim, o último valor que nós, a Sustev, percebemos nas empresas é a questão da gestão de riscos, sejam eles sociais, ambientais, trabalhistas, riscos relacionados a processos de corrupção, a falta de ética, o próprio tratamento com os clientes, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma governança forte dentro da minha empresa, que eu atuo para que todo o processo, toda a operação se dê da melhor forma possível, eu tenho uma gestão de riscos eficaz e uma minimização de custos financeiros. Então, para nós, se resume a esses 5 benefícios macros que a sustentabilidade gera para os negócios. E aí o Rogério comentou dados interessantes que evidenciam como isso pode melhorar a imagem da empresa, tornar mais competitiva e, consequentemente, vai refletir nos resultados. É isso aí. O entendimento é que a sustentabilidade ela sempre vai gerar um retorno financeiro, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, em que se entende que é uma tendência de mercado, uma tendência de negócios, que cada vez mais vai existir pressão de stakeholders, sejam eles instituições financeiras, sejam eles consumidores, sejam eles o governo. Como a gente citou o exemplo da União Europeia, em que o governo é muito atuante nessas situações, então tem regras muito claras e que exigem dos negócios um maior acompanhamento. E quando a gente fala em Brasil, o Brasil é um dos países que possui, principalmente nos aspectos ambientais, possui uma das regras mais rigorosas do mundo. Então, talvez cabe um pouco mais à sociedade, cabe um pouco mais aos órgãos fiscalizadores cumprir essas legislações, né? Mas o que a gente quer abordar é que a sustentabilidade gera benefícios, que a sustentabilidade agrega valor aos negócios e que nós precisamos começar e fazer um movimento dentro das empresas, dentro dos negócios, para tratar isso e para perceber esses benefícios no futuro ou para estar preparado para as pressões dos stakeholders que nós estamos sentindo e que nós estamos vivenciando já e que tendem a ser muito mais fortes no decorrer dos anos, aí, principalmente quando se fala no cumprimento da Agenda 2030,
Nós temos aí 9 anos ainda, 8 anos para se cumprir com essa agenda. Então nós temos que correr atrás disso. E não vai ser porque o meu vizinho fez que nós vamos cumprir a Agenda 2030, né? Nós precisamos de um movimento de todos, de empresas, de governo, de sociedade, de pessoas em prol dessas questões. Bom, é isso que nós queríamos trazer hoje, finalizando aí, complementando o que nós abordamos na live da semana passada, da questão da geração de valor para as empresas relacionadas às questões sociais, ambientais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês quiserem contribuir com essa discussão, com essa conversa, fiquem bem à vontade. Nós queremos trazer conhecimento, nós queremos trazer informação, mas nós queremos provocar aí uma discussão sobre o tema, sobre as questões da sustentabilidade como um todo. Então, gratidão por estarem comigo aí, conosco, nesta quinta-feira. Como nós viemos desde... Essa é a 11ª live, se não me engano, né? Então, nós estamos aí num movimento constante de trazer informação, de trazer conteúdo para as pessoas, para as empresas relacionadas à sustentabilidade. E gratidão, muita gratidão por estarem aqui comigo nessa noite. E até a próxima quinta-feira.